É. É mais peludo, tá vendo? Ana, essa planta aqui, né, capim santo, foi tu que plantou, foi tua mãe, quem foi? Olha, eu acho que foi minha mãe. Porque assim, na verdade ela já tá aqui há muito tempo, sabe? Capim santo é uma planta, ela morre, mas aí ela só vai morrer dependendo das condições com que ela é cuidada. Se ela não é cuidada, provavelmente ela seca assim, ó. Mas como mãe tem um hábito muito grande de cuidar dela, então eu não tenho certeza exatamente, mas eu percebi ela tinha plantado. E teu último espetáculo, né, que tu dirigiu e que tu atua é Histórias de Dona Peninha, que Dona Peninha é sua mãe e normalmente você leva aqui do pé de capim santo quando tem um espetáculo, já que tu oferece chá às pessoas, né? Toda a vida o ritual, assim, quando eu trabalhava, vou fazer uma espécie de retrospectiva, né? O primeiro trabalho era com ela, em cena. Tua mãe em cena Mãe contigo. em cena. E aí eu dirigi ela, né? E aí eu disse, mãe, vai colher, as ervas para a senhora fazer o chá. Então a gente fazia tudo. A única coisa que a responsabilidade dela era colher. O trabalho dela de atriz era assim, ser atriz e colher as ervas, porque como eu tinha que me preocupar com as outras partes da cena, né? Aí era mais uma coisa que eu tinha que me lembrar. Porque às vezes a gente já chegou a ir para outros espaços que não tinha lá, né? Nesse lugar. Sim. A gente tinha que levar. Aí eu dizia, mãe, pelo amor de Deus, não esquece do capim santo. A gente sempre vai deixar de capim santo com cidreira. Então era da responsabilidade dela. Aí quando eu comecei a fazer esse trabalho, né, no lugar dela, no início era só ela em cena. Era só ela em cena. Tu não estava em cena, Não. né? Aí depois. Já fez vocês duas em cena? Não, a gente não teve oportunidade. Né? Conta que ela desceu. E quando tu tá fazendo um trabalho que tu bebe o chá de capim santo, além de tipo, como é que diz, de dar uma esfriada na garganta, o que tu sente? É mais um trabalho de memória mesmo, assim, quando toma chá, então vem as memórias. Né? Abre tua memória. A memória, vem ela, vem quando ela estava na cena. Tem também quando a gente começou nas nossas primeiras conversas, né? Como eu vou trabalhar com mãe. Aí eu disse, mãe, quais são as lembranças da senhora? Ela disse, minha filha, principalmente que cheiro da infância a senhora se recorda? Aí ela dizia, eu lembro muito bem do cheiro do pendão da cana-de-açúcar. Pendão da cana-de-açúcar. Pendão da cana-de-açúcar. Aí eu disse, vai. E aqui, quando eu era criança, aqui era cheio de cana-de-açúcar. E aqui também o terreno todo era mais cana-de-açúcar. Aí, outra coisa que também, que eu, na verdade eu já tinha esquecido porque era da minha infância. É o cheiro do mel da rapadura. Que vocês também servem isso no trabalho? A gente não serve, mas foi o elemento que eu consegui trazer para que ela se apropriasse do texto e do contexto e daquele momento para a cena. Né? Então, toda vez que eu vou beber o chá na cena, né, aí são essas memórias que eu tenho dela. Da infância dela, né? Da infância dela, né? Dos cheiros que ela sentia. Então, o capim santo tem, para mim, tem esse papel de memória, né? Principalmente das memórias dela, que era uma coisa que a gente não tinha muita oportunidade de conversar. Essa é a Ana Floresta. Ana Floresta vive aqui. Mostra um pouquinho, Silva, do terreiro dela. Ela é nascida aqui, né, Aninha? Tu nasceu aqui nesse território. E ela é daqui, né? É uma comunidade de indígena, né? Uma comunidade de memória indígena que tem aqui no Crato. E... oh, meu Deus. Ai, tô emocionada. Obrigada. Foi engraçado porque eu conversando com mãe nos primeiros momentos, né, pra gente fazer esse trabalho de espetáculo, aí depois eu me toquei que aquele momento foi o único momento assim que eu tive
com ela de conversar. Tipo assim, para ela falar da infância dela. Para ela falar do pouco daquilo que ela vivenciou na infância dela. Então eu percebi, naquele momento, eu disse que aquela foi a única oportunidade que eu tive na minha vida toda, da minha infância até meu estado de adultez, né, de chegar para ela e dizer, mãe, depois eu reconheci que se eu não tivesse feito isso, eu não tinha essa memória. Porque, infelizmente, principalmente por conta desse contexto que a gente vive, a gente tem uma memória falha e pouca. A gente às vezes esquece que a gente viveu ontem. Imagina que a gente viveu na infância e imagina que os nossos pais viveram na infância deles. Então, foi naquele momento que eu tive a oportunidade de ter um pouquinho só da partilha dela, da experiência dela na infância dela. E como o teatro fez essa aproximação, né? E foi justamente o teatro que me possibilitou essa oportunidade, porque senão eu não teria. Porque hoje ela já está acamada, ela não fala, ela não anda, entendeu? Então é uma coisa que agora está para a eternidade, com ela. Sim. Né? E agora comigo, porque eu tive um instante, dos meus 34 anos de idade, um momento específico, né, de ter feito essa troca. Então, foi uma oportunidade muito grande que me foi dada e que eu demorei a reconhecer, sabe? Eu demorei a reconhecer porque a gente acha que todo chega, mãe, bom dia, boa tarde, beijo, tchau. Mas não, aí quando ela falou o cheiro do pingão, quando ela falou do café com cana de açúcar, com a garapa, quando ela falou do aboio dos vaqueiros, aí eu disse, olha, tudo isso fazia parte da minha infância, mas é tão assim que a gente vai perdendo, né? É isso que eu tenho de memória, né? E é isso que meu ancestral, minha ancestral mais recente, mais contemporânea, que a minha mãe me deixa, né? Tá me deixando. E aí o Capim Santo, né, é santo mesmo. E você nasceu nessa casa? Olha, na verdade assim, ela nasceu. Sua mãe? Minha mãe. Minha bisavó foi criada pelos fazendeiros. Quando ela se casou, teve os filhos dela aqui. A mãe foi um dos netos que se criou aqui, nessa casa aqui. Mas aí quando ela se casou, minha mãe, aí ela foi morar em outros lugares, por exemplo, no Baixio, lá no Santa Fé. Mas aí quando, na época eu tava com 4 anos de idade. Sim. Aí eu vim pra cá. Aí pronto. Tô aqui com os 4 até hoje. Até hoje. É bonito, né, a cor dessa terra? É, mas essa terra é barro mesmo. É viu? barro mesmo? É barro de coco, barro de pisar o coco, barro de fazer piso de casa, né? De deixar o chão batido pra gente poder caminhar. E como é que são os passos do coco, Aninha? Olha, né, os mais... o que a gente tem mais propriedade, né? Que é esse mais simples, que são de quatro pisadas, que é quando você... Aí ele... Geralmente a gente faz aqui embaixo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí na época, por exemplo, essa casa de cai. Né? Então o processo de construção dessas casas era um coletivo. Então os trabalhadores, à medida que elas iam levantando as paredes, ia pisando no chão da casa. Para a casa ficar pilada. Então esse era o trabalho, era trabalhando e dançando. Né? Então muitas das casas antigas que foram feitas, elas foram feitas com o pisar do chão, do piso. Né? Já que a gente na época não tinha condição de fazer casa de alvenaria. Né? E aí do ritual da construção das casas de taipa, estamos aí nas danças do corpo. Até hoje. Tem uma cantiga alguma que tu lembra que é desse trabalho? Do espetáculo. Sim. Olha.
de toda a música do espetáculo, a música que ela tem a ver com mãe. Tem a ver com tua mãe. É, porque foi assim, quando eu comecei a conversar com o Manuel, que o texto é dele, né? Eu disse assim, Manuel, eu tava com muita dificuldade de trazer mãe pra cena, como é que eu fazia pra ela decorar o texto e fazer sentido, né? Sim. Porque assim, por mais que seja da condição dela de contar a história, a mãe tem uma capacidade incrível de contar a história, mas é diferente quando você desloca ela, né, para um outro espaço, apesar que o espaço dela o tempo todo foi esse, né, de cena. Como é que eu faço isso? Aí eu dizendo pra ele, eu conversando com ele. Aí eu disse assim, teve algumas perguntas chaves que foram norteadas, mas que foram direcionadas na faculdade e que foram palavras-chave. Aí eu disse, essas palavras foi um cheiro, esse cheiro que eu falei há pouco, né? Sim. Um cheiro que me remetesse ao espetáculo, a uma memória, cheiro, memória, e agora eu não me lembro dos outros, mas essa do cheiro foi a que mais ficou, foi o que deu a resposta a Manuel. Por exemplo, aí eu peguei e disse a ele, olha, mãe disse que sentiu o cheiro da cana de pedra-de-açúcar, que mãe sentiu o cheiro do mel do engenho, que o engenho fica lá, mais na frente, mas que aqui ecoava no conto do processo. Quando os vaqueiros, que pai também era vaqueiro, aboiava, do cheiro do café feito com a garapa da cana-de-açúcar. Aí, à medida que eu ia falando isso, né, eu explicando pra ele, e ele foi absorvendo. Aí quando foi no outro dia, ele disse assim, Aninha, eu terminei o poema. Eu disse, que poema? Eu disse, Essência. Eu disse, e eu só consegui concluir quando tu ficou me falando de Tia Toinha, como ela foi falando do cheiro dela. Né? E pai faleceu em 2012 e ela trazia muito isso na fala dela, porque o vaqueiro era pai, foi por quem ela se apaixonou, né? E depois disso, ele disse assim, depois de, sei lá, 2 anos com esse poema, eu não estava conseguindo concluir. Aí ela disse assim, Vamos aqui pra casinha de taipa? Vem acompanhando, Silvia. Pra gente cantar.